E ainda falando dos povos indígenas, a gente tem a Núbia Batista, aqui do povo Tupinambá, ela que é da Coordenação de Promoção à Cidadania da FUNAI. Tem um áudio dela aqui, eu quero saber se a gente coloca o vídeo, na verdade, e para o nosso ouvinte, depois você comenta, ou você já quer fazer um abre aqui da fala da Núbia? Só para dizer que são falas que estão ocorrendo agora. Eu estou aqui na Universidade do Estado do Amazonas, aqui de Djalma Batista. Eles estão fazendo um debate importantíssimo e histórico da ISGAMA a respeito da criação da Universidade Indígena. Estão presentes representantes do MEC, do Ministério da Educação, do Ministério dos Povos Indígenas e também da FUNAI, além de representações de professores indígenas de todo o estado do Amazonas. Essa é a primeira reunião que vai acontecer aqui no Amazonas, em Manaus. Também vai ter uma em Tabatinga e uma em São Gabriel da Cachoeira. Vamos ouvir, então, aí as representantes desses órgãos todos que você tem o vídeo. Em primeiro momento, nós vamos ouvir a Núbia Batista da Silva, do povo Tupinambá, da Coordenação de Promoção à Cidadania da FUNAI. A FUNAI, nessa discussão, ela é não só importante, como ela é uma das precursoras no debate. Antes dessa proposta sair institucionalmente, a gente, enquanto instituição que tem uma capilaridade de contato com os parentes em toda a região do Brasil, a gente, além de estar participando de um debate sobre o que é essa universidade, para que queremos essa universidade, por que, como será, a gente também contribui com o deslocamento dos parentes da aldeia até o local do debate, pela nossa capilarização com as nossas regionais. Nessa parceria, para esse deslocamento, a gente contribui com o auxílio financeiro e tem um apoio também, tanto do MEC quanto do MPI, nesse aporte financeiro do deslocamento, que são muitas. Nós, enquanto planejamento, participando do GT, a gente teve um planejamento de 16 encontros nacionais, mas por demanda dos povos indígenas, aumentou o número de encontros, e o objetivo maior é escutar os parentes para que digam como que é essa universidade, por que a importância dessa universidade e aonde que essa universidade realmente ela vai acontecer. Para a FUNAI, o debate em relação ao local da universidade não é tão importante, mas o como ela vai funcionar e o valor dela para os povos indígenas do Brasil, que é o nosso forte. Já, Rose, nós temos aqui também Altaci Cocama, representante do Alto Solimões. Quero saber se você vai pedir agora o áudio. Tem também da Alba Rosa, do povo tucano, que é presidente do Fórum de Educação Escolar e Saúde Indígena do Amazonas. Vamos favorecer o áudio das nossas entrevistadas, garantir que todos estejam no ar hoje no nosso jornal. O momento é histórico, não é de agora que se está discutindo essa pauta. Os nossos antigos já discutiam na década de 70, 80, 90, essa busca por uma universidade específica, plural dos povos indígenas. Isso significa dizer um ganho não somente para os povos indígenas, mas para a sociedade, porque o mundo mudou. É preciso que os povos, de um modo geral, que a sociedade consiga ver os povos indígenas como povos que contribuem para a vida do planeta a partir da sua visão social, a partir dos seus conhecimentos, que envolve o cuidado com a natureza, o cuidado com a mãe terra, o cuidado com o bem viver de todos. Rose, vamos até a Alba Rosa, do povo tucano. Nacional, a gente está articulando esses 3 municípios, ou nesses 3 locais, que vai acontecer aqui em Manaus, em Manaus hoje, dia 22 de julho, em Tabatinga, dia 25, que vai pegar toda aquela área do Alto Solimões e Vale do Javari, e o Alto Rio Negro, que vai pegar o Alto Rio Negro e Yanomami.
que vai acontecer no dia 29 de julho. Qual é o objetivo disso? De nós escutarmos, né? Qual universidade indígena que os povos indígenas querem. E eu vou dizer bem claro, nós queremos uma universidade indígena, né, que realmente ela abarque toda a nossa diversidade, os nossos desafios. É isso que nós temos. Nós não queremos uma universidade que, como nós tivemos agora, que não tem condições de estar pagando, né, para os táxis aéreos, entendeu? A gente quer que realmente os nossos estudantes, eles realmente estudem. Não seja só nas capitais ou só nos municípios. Nós queremos que essa universidade abarque lá dentro dos territórios, porque ela tem que ser de acordo com a contextualização de povo que nós temos. Nós temos povos indígenas de recente contato, nós temos estudantes indígenas ou povos indígenas que estão na terra demarcadas, que não querem sair, e nós temos também indígenas que estão fora das terras demarcadas, que está na cidade, que está nos territórios. Então, que essa universidade abarque essa realidade para atender. Rose, para completar os nossos vídeos aqui, temos a Fernanda Frade, ela é coordenadora de políticas de educação escolar indígena do MEC. Nós vamos ouvi-la. Esse GT, ele tem um papel, né, de apresentar para o ministro e para a Casa Civil uma proposta de universidade indígena, né? Então a gente tem um tempo para apresentar, e dali do GT saiu a dinâmica de realização de seminários indígenas de escuta, né? Como vocês sabem, né, pela Convenção 169, a gente precisa ouvir, nada é feito isoladamente pelo governo, então a gente está ouvindo nesse momento as lideranças indígenas, né? Eu estou aqui em Manaus, né, no Amazonas vai ser em Manaus, Tabatinga e São Gabriel da Cachoeira, em 3 seminários, e a gente está fazendo esse processo de escuta para a criação da universidade indígena. Nós estamos discutindo como é que os povos indígenas entendem como que deve ser organizada essa universidade, qual o conceito, qual a missão, quais são os valores, os princípios, né? Como é que ela deve ser constituída. Esse material de cada seminário está sendo sistematizado nacionalmente dentro do GT, e a gente vai apresentar para o ministro, para a Casa Civil, um relatório para a criação da Universidade Indígena, que já tem um direcionamento de ter uma sede central em Brasília, isso decidido pelos próprios povos indígenas, tá? Representados aí pelo FENEI. Muito bem. Tá aí, Rose, ouvimos todas essas mulheres, 4 mulheres aqui falando dos povos indígenas, do fortalecimento também do apoio que eles precisam, mas queria que você desse aí o checkmate nessas informações. Olha, Thaís, pelo que eu pude perceber aqui, falando com várias lideranças indígenas, isso é uma luta de pelo menos 40 anos. Antes da gente nascer, esses povos, pessoas que já nem estão mais aqui, representantes indígenas de liderança, já lutavam para ter uma universidade com as características das culturas indígenas, né? Então, esse é um debate que está ocorrendo agora em várias capitais. Manaus está recebendo hoje, no dia de hoje, há um auditório lotado de indígenas, estudantes e professores indígenas que já estão aí. Eu achei interessante que no meio dessa discussão toda, para o acesso ao ensino superior, de acordo com as características, né, uma universidade que represente de fato as características já da sabedoria indígena, nós também precisamos, como sociedade, ter acesso a essa sabedoria dos povos indígenas. Nesse processo de debate, está exposto muito a educação escolar indígena que é oferecida nos municípios e no Estado, né, com o recurso e com a política municipal e estadual. A gente vai trazer alguns detalhes a esse respeito ao longo das outras colunas. Acho importante aí a fala da Núbia Tupinambá pela FUNAI, foi a primeira entrevistada. Na sequência, a gente ouviu a Altaci Cocama, que ela representa o MPI, o Ministério dos Povos Indígenas. A Altaci é uma importante voz do Alto Solimões, portanto, uma indígena do estado do Amazonas. A primeira professora indígena da Universidade de Brasília, Thaís, isso é importante. Então, essa pessoa que tem um posto importante, qualificado no MPI, que faz parte desse processo de debate. Alva Rosa, que é respeitadíssima no meio dos professores, no meio do movimento indígena, tem muito conteúdo, e ela está realmente na liderança dessa discussão aqui no estado do Amazonas. E a Fernanda pelo MEC. Então, o que a gente pode resumir de mais factual da fala delas? Que FUNAI e MPI estão garantindo que esse processo passe de uma estrutura, né, que vai ser oferecida pelo governo federal, possa escutar e garantir que represente, sim, as expectativas e as necessidades dos povos indígenas. Esse é um ponto. O outro ponto, de preocupação dos povos indígenas que elas falam
que foi falado também é de onde vem esse recurso. Será criado pelo governo federal um PAC para fomentar a criação desta universidade indígena. Esse recurso deve partir diretamente da Casa Civil, é o que nós ouvimos aqui. E a expectativa de quando esse projeto pode ser colocado finalmente em execução, ser criado realmente, é até o final do governo Lula. Está em debate ainda, que eu percebo que a divisão é onde será, já que é uma universidade, onde será a sede, se será em um desses estados, o Amazonas, e parece que é um estado com a maior população indígena, maior número de estudantes indígenas, também receia isso, mas há a possibilidade que seja em Brasília, né, e há ainda grupos que defendam que seja onde há a maior concentração dessa luta e de estudantes e povos indígenas, que é no Alto Solimões ou no Alto Rio Negro, até para fazer uma interlocução com povos indígenas e a possibilidade de uma universidade panamazônica na fronteira. Esse é um dado aí importante que está sendo debatido em meio a todas essas audiências. Obrigada, Rose. É um assunto que a gente vai acompanhar com toda certeza quando fechar, de fato, o local para essa possível universidade aqui para a nossa região. A gente conversa em um outro momento. Obrigada por hoje, Rose. Obrigada também. Tchau, tchau.